Sim, você, eu, quase todo mundo, talvez a sua tia, o seu tio, quem sabe até a sua avó tenha ouvido falar pelo menos de A Serbian Film. Pois é, esse que é considerado por muitos o filme mais extremo, o filme mais perturbador já criado na história do cinema. E bem, independente se é ou não é, é um filme que estava e continua na boca do povo. E hoje eu quero trazer 10 segredos sombrios, 10 curiosidades sobre essa produção famigerada que talvez você não tivesse conhecimento. Mas chegou a hora da gente abrir esse baú, então se liga aí. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, para a gente falar mais uma vez sobre ele, a Serbian Film, que aqui no Brasil veio entre aspas, tá? Porque o Brasil tá entre um dos países que inicialmente baniu a Serbian Film, mas aqui ganhou o nome de Terror Sem Limites e muitas vezes sim, ele passa dos limites. Como eu disse, né, eu já fiz análise aí sobre o filme no canal, mas hoje a gente vai um pouco além, a gente vai falar sobre curiosidades, sobre segredos em relação a essa produção que muito provavelmente você não sabia. Bem, para quem caiu de paraquedas aqui no vídeo, não sabe muito bem sobre esse filme, Lucas, eu sou uma das meia dúzia de pessoas que não sabe, nunca ouviu falar desse filme. Conta a história de um ator de filmes adultos, digamos assim, que ele tá aposentado, que ele tá ali sem grana, precisando desesperadamente de dinheiro. Ele tem a família dele, a esposa, o filhinho dele. E chega um diretor, uma equipe ali bastante nebulosa, falando, a gente tem esse filme experimental aqui, você vai ganhar uma grana boa, vai poder pagar suas contas, o cara fica meio assim, mas ele acaba topando e ele acaba entrando na produção de um filme extremo. Um filme que, como diz o título aqui nacional, né, um terror sem limites, que é ali snuff e tal, e o negócio vira uma bagaceira e é sim um filme bastante pesado. Essa pedrada de crack aqui é dirigida por Srđan Spasojevic, que é um diretor que depois de toda a repercussão, todo mundo proibindo o filme dele de passar em alguns festivais, era para passar, enfim, daqui a pouquinho a gente vai falar. Então, nosso primeiro segredo sombrio que muita gente talvez não soubesse é que o Srđan considera a Serbian Film uma grande alegoria política. Segundo o próprio diretor do filme, o Srđan, abre aspas, esse filme é um diário da molestação de toda a violência cometida pelo governo sérvio contra sua própria população. Segundo ele, ainda é uma alegoria sombria e extrema de toda a corrupção, de tudo que os políticos fazem com a população, recorte da Sérvia, segundo ele, e a hipnose que acontece ali, como as pessoas abusam daquele poder por lá. Por exemplo, a famigerada, famosa e que dá aquela sensação ruim na gente, a cena do bebê. Ele fala que é uma alegoria à quebra, à devastação, à destruição da inocência que aconteceu de maneira literal em muitos jovens, muitas crianças na Sérvia. Ainda segundo várias entrevistas, o Srđan falou que ele pensou durante cerca de 10 anos como ele poderia fazer um filme, sim, a Serbian Film foi o primeiro filme do cara, que retratasse de uma maneira muito escancarada esse tipo de violência política que ele queria, porque queria demonstrar em tela. E digamos assim que o cara demonstrou de uma forma bastante peculiar, para não dizer em muitos momentos de mau gosto. Aí, claro, estamos falando de perspectiva, isso depende. Eu daqui a pouco também vou falar um pouco da minha opinião em relação a isso, mas é aquele típico filme que, se você não vê algumas entrevistas do diretor ou o que ele fala de background em relação a essa história, não dá para perceber nada dessa crítica ali no filme. Segredo sombrio número 2 é que grande parte da crítica dos cineastas, do pessoal da própria Sérvia e da região, odeiam o filme e criticam o filme
pra caramba. Segundo o diretor Dragan Bijelogric, que parece o nome de um personagem de Game of Thrones, ou House of the Dragon, que é um diretor conhecido lá na Sérvia, ele disse em uma crítica ao filme que é um filme extremamente vazio, um filme extremamente apático, sem sentido. Segundo aí do diretor, o filme, ele faz essa crítica, ele traz essa mensagem de maneira equivocada, de maneira errada. E ele também tece críticas ao diretor, ao Sejdijan, falando que ele é basicamente um playboy, que o pai do Sejdijan, o diretor de A Serbian Film, enriqueceu durante a década de 90, segundo esse diretor, tirando grana do próprio povo da Sérvia para o próprio enriquecimento. E Dragan finaliza em uma entrevista falando que o Sejdijan, esse cara, o diretor, né, ele estudou durante muitos e muitos anos fora da Sérvia, passou muito tempo fora, né, com o dinheiro do pai e depois voltou para fazer esse filme, o que deixa ele muito pé da vida, como se ele quisesse dizer que o cara não entendesse essencialmente a cultura e como aquilo deveria ter sido projetado no filme. Enfim, lembrando que essas acusações, essas afirmações de enriquecimento na década de 90, etc, foram feitos pelo cineasta Dragan Bijelogric, né? Então, aonde isso realmente faz sentido para o contexto, eu não tenho tanta certeza, mas se isso de fato ocorre, é realmente lamentável. Segredo número 3. Apesar de todo mundo, inclusive eu, falar Serbian Film foi proibido. Sim, ele foi proibido. Mas aí parece que ele foi proibido em metade do planeta, pelo menos, ou mais da metade. E não necessariamente. O filme ele chegou a ser censurado mesmo, de verdade, em apenas 7 países. Você sabia disso? Claro, vários outros países cortaram muitas coisas do filme, mas muitas mesmo. Teve país que o filme chegou a ter um total de 49 cortes, sim. Depois, claro, lançaram lá a versão do diretor, a versão estendida, mas para passar em alguns lugares precisou cortar e muita coisa. Entre os países que foram proibidos mesmo, que não podia exibir, chegou a ter o Brasil, que ficou aí proibido durante algum tempo, depois liberou. Austrália, Nova Zelândia e Coreia do Sul também entraram nesses montantes aí que não queriam, em certo ponto, ver a Serbian Film nem pintada de cocô, no caso, né? Segredo número 4, o diretor Sejdijan Spasojevic só dirigiu um longa na vida dele. E ele foi a Serbian Film, Terror Sem Limites. Ah, Lucas, mas é óbvio e tal. Não necessariamente, tem gente, o Marian Dora tá aí, já dirigiu um monte de filme, Lucifer Valentine já dirigiu um monte de filme, porque o Sejdijan não dirigiria vários, né? A verdade é que ele dirigiu a Serbian Film, foi o primeiro dele lançado em 2010. 2 anos depois, ele participou da antologia ABC da Morte, que ele dirigiu um segmento de apenas alguns minutos, não foi o filme inteiro, que foi dirigido por uma cacetada, um monte de diretores. A verdade é que Sejdijan já está trabalhando em um filme aí há muitos anos, há muito tempo, intitulado We're Out, o que supostamente é uma espécie de faroeste, velho oeste, na cabeça de Sejdijan, não sei. O filme tá em pré-produção há muito tempo. Quando você vai pesquisar nos IMDb da vida, fala que ele tá em pré-produção, e isso se mantém há algum tempo. Não sei se esse filme um dia vai sair, se o Sejdijan Spasojevic desistiu de lançar o filme. Não sei, vamos aguardar, temos até 2055 para isso rolar. A quinta curiosidade é que Peter, o filho do Miles, o protagonista, quem viu o filme vai lembrar do menininho, né, o filhinho dele? Pois é, o ator nunca foi creditado no filme e por motivos óbvios. Quem viu longa até o final sabe o que acontece, então o negócio é tão forte, é tão pesado, que eles não acreditaram, não revelaram o nome do ator para preservar a identidade dele. Aí você já vê, né, o quanto o negócio é brutal. E ainda bem, né? Já pensou? Era um menininho, uma criancinha ali, realmente não dá.
Segredo número 6. Você sabia que a Serbian Film seria exibido originalmente lá no Festival de Cannes? Sim, festival na França, um dos mais importantes do planeta, que premia aí, depois que é premiado, os filmes ficam cultuados. Pois é, o filme seria exibido lá, porém desistiram, tá? Depois o filme, né, chegou a ser cotado, até ali programado para ser exibido, mas depois que o pessoal viu o material, viu o conteúdo, eles falaram, é melhor não. E aí cancelaram a exibição de A Serbian Film e, na verdade, substituíram a exibição dele por outro filme. Exibiram no lugar aquele Buried, filme Enterrado Vivo, com Ryan Reynolds, que também foi lançado em 2010. O Ryan Reynolds acabou se dando bem porque, né, entrou no lugar do A Serbian Film lá no festival. Outra curiosidade é que você sabia que lá no Japão, 2 filmes na história são filmes tão pesados, né, que a classificação indicativa deles foi para maiores de 20 anos. Sim, se tivesse 19 anos lá no Japão, você não poderia assistir a Serbian Film, que também já estava com um monte de corte, um monte de censura lá. Pois é, entre esses 2 filmes, claro, né? Um foi a Serbian Film, como eu já revelei, o gênio, e o outro foi o Grotesque, que é outro filme ali, um filme de torture porn também, violentíssimo, mas que vai mais pro lado do satírico da coisa mesmo, o Grotesque, que também não é um filme que eu gosto e tal. Mas tá aí, a Serbian Film e Grotesque para maiores de 20 anos lá no Japão. E eu acho que sim, tem pessoas que só poderiam ver esse filme maiores de 50 anos. Mas, Lucas, o coração já não tá lá, essas coisas. É melhor não. É melhor não. Bem, o 8º segredo, né, é em relação ao elenco desse filme. O Serdan Todorovic faz o Milos, que é o Milos, chama como quiser, que é o protagonista. Ele é um ator que já fez muita coisa, fez algumas coisas ali na Sérvia, já teve banda, é também músico. Porém, tem um ator muito mais conhecido nesse filme, tá? O Sergei Trifunovic, que faz o Vulcumir, que faz ali o diretor do filme no filme, né? Que é o personagem mais repugnante, que é um personagem maluco, asqueroso, né? Esse ator, sim, o Sergei, ele já fez mais de 40 filmes na Sérvia e região. O cara já fez muita coisa nos altos dos seus 50 e poucos anos. E eu tava pesquisando mais sobre o ator e ele é uma figura bastante polêmica, tá? Porque além de ator, ele é músico também, ele é político, além de ser também comediante e ativista, tá? O cara, por exemplo, em 2014, criou uma fundação de caridade chamada Apoie a Vida, que ajuda crianças sem condições e com problemas médicos graves a terem tratamento adequado, né? E isso é uma causa muito legal, muito bem-vinda e espero que tenha ajudado muitas crianças na região, né? Eu não encontrei tantas informações assim em relação à fundação. E o Sergei também foi presidente do Movimento dos Cidadãos Livres entre 2019 e 2020, que é um partido político de menor escala lá na Sérvia. E o cara também participou de várias manifestações e atos em que ele estava ali na frente e que apareceu na mídia, jornal, televisão. O cara grita e grita alto por lá, tá? A penúltima curiosidade de hoje é que o diretor Serjan Spasojevic, ele teve que explicar ali para grupos da região da Sérvia como é que ele fez o processo da cena em que envolve quem? O bebê, né? Aquela cena que na versão que eu vi, nas versões que eu vi do filme é uma cena muito rápida e tal, mas obviamente ele teve que mostrar que era um boneco, né? Graças a Deus, que era um negócio de plástico ali, um boneco que, né, imitava ali e eles, claro, botaram áudio, maquiaram ali o negócio, mas claramente, pelo fato da cena ser muito forte, né, muitas pessoas questionaram, falaram, tá, e aí, como é que você fez isso aí? Como é que foi isso aí? E aí o cara teve que falar e mostrar repetidas vezes ali todo o processo. O 10º segredo sombrio, na verdade, é uma opinião minha. Sim, aqui é meramente uma opinião, tá?
Se o Sérgio Jean tinha como objetivo fazer uma alegoria política, não sei o que, através desse filme, pra mim, Lucas, ele falhou miseravelmente, tá? É o tipo de coisa que o cara, ele bota ali um grãozinho, ele usa também de um argumento, se apropria desse argumento para criar algo que ele quer chamar a atenção, algo que no fundo, se você avaliar bem, é vazio. Beleza, eu gosto do filme por tal motivo, aí é com você. Aí é problema seu, né? Eu acho um filme extremamente gratuito. E aí você pode me falar, Lucas, você não acha que você tá com muito moralismo, não? Eu não me acho um cara moralista. Quem acompanha aqui o canal sabe que tem muita coisa que eu gosto e tal, mas depende muito do que é essa coisa e como ela é realizada. Por exemplo, eu gosto do Saló 120 Dias de Sodoma, do Pasolini. Por quê? Porque eu acho que é um filme que tem coisa forte, tem escatologia, tem violência, mas o Pasolini, diferente do Sérgio Jean, ele consegue dirigir e ele consegue transpor aquela ideia dele, aquela crítica dele, porque é uma crítica ao fascismo, no caso do Saló, muito bem impregnada, né? Ele não faz apenas, existe o choque ali? Existe, né? Existe o desconforto que ele quer causar? Sim, porque a arte também tem essa coisa do desconforto, mas no âmago da obra existe também o comentário, a mensagem clara, não fica uma coisa nebulosa, que você tem que ler não sei quantas entrevistas, ler livro pra caramba, pra entender, né? Então o cara queria dizer isso. Sabe? Então, assim, eu acho que o fato de A Serbian Film ele enfatizar, em sua grande maioria, essas cenas extremamente violentas, essas cenas que algumas ali gratuitas, eu diria, e meio que no fim das contas só ficar nisso pelo choque e acabou o filme, subir os créditos e você meio que não entende o subtexto porque é quase invisível ali na obra, eu acho que pra mim o filme como filme, o diretor em passar essa mensagem, ele simplesmente, mais uma vez, falha. Mais uma vez, não é o que você vai fazer, é como você vai fazer, é como você vai passar a mensagem, é como você vai tratar aquele conteúdo ou aquela ideia que você está querendo passar. Mas, enfim, essa é a minha perspectiva, esses foram os 10 segredos de hoje. Você quer ver segredos sombrios de algum outro filme? Né? Já tivemos A Bruxa, se você ainda não viu, pesquisa aqui, vou deixar um link aqui na descrição e dê outras sugestões de outros filmes pra gente trabalhar aqui no futuro e diga aí sobre A Serbian Film. Por um acaso você gosta do filme? Você tem uma visão diferente da minha? Você acha que o filme de alguma forma ele faz bem isso que ele propõe fazer? Enfim, deixa aqui nos comentários. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like, que ajuda muito o Refúgio Cult, e se torne membro do canal. Claro, se você puder e quiser, dá uma olhadinha aqui no link na descrição, que isso ajuda muito o canal e você tem acesso antecipado aí, além de conteúdos exclusivos também. E eu vou ficando por aqui, caso você tenha perdido os últimos vídeos do canal, ó, estão aparecendo bem aqui do meu lado, é só clicar e assistir caso o YouTube não tenha te mandado. Um grande abraço e até mais.